Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Estrutura de Dados. Caros alunos, sejam bem-vindos à aula de hoje. Na aula de hoje nós falaremos sobre uma estrutura de dados muito importante, que é a estrutura de dados chamada grafos. O professor Ulisses Martins Dias é um homem branco de cabelo preto e ondulado. Ele usa camisa polo azul escuro de gola azul clara e é visto dos ombros para cima em frente a uma parede clara. A tela é dividida entre uma apresentação de slides com fundo cinza claro à esquerda e a imagem reduzida do docente à direita, que usa uma caneta virtual vermelha para fazer grifos e marcações nos slides ao longo da aula. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula, grafos. Na aula de hoje eu vou seguir este roteiro. Primeiramente eu vou falar sobre aplicações dessa estrutura, depois eu vou apresentar alguns conceitos básicos e, por fim, as formas de representação computacionais dessa estrutura. Primeiramente, aplicações da estrutura. As árvores vistas até agora elas são muito úteis para representar hierarquias, em que um nó pai possui um ou mais nós filhos. Quando precisamos remover a restrição de que um filho pode ter apenas um pai, uma restrição comum em árvore, o poder de representação das árvores acaba ficando insuficiente. E um grafo é capaz de representar esses casos. Então, grafos, eles podem nos ajudar a representar o quê? Cidades conectadas por estradas, pessoas conectadas por relações de amizade, páginas web conectadas por links, átomos conectados por ligações químicas, filmes conectados por preferências dos usuários, animais conectados por relações ecológicas, estações conectadas por linhas de metrô e assim por diante. Essa lista aí pode crescer indefinidamente. Eu consigo representar por grafos basicamente tudo aquilo que eu consigo, pelo menos, imaginar. Conceitos básicos. Um grafo G igual a VE, então um grafo G é um par V igual a VE, é formado por esse par. É uma estrutura formada por um conjunto V, onde esse V é o conjunto de vértices, e aqui nesse conjunto eu estou identificando que V possui N elementos, então V é igual a V1, V2 até Vn, e também um conjunto E de arestas, onde cada aresta, aqui eu tenho M arestas, E1, E2 até Em. E cada uma dessas arestas, por exemplo, a aresta EI, ela é formada por um par de vértices, que pode ser, por exemplo, V1, V2. Isso aqui é como se eu estivesse representando uma aresta. No slide, as informações. Grafo G igual, abre parêntese, V, E, fecha parêntese. Conjunto de vértices. V igual ao conjunto V1, V2, reticências, Vn, fecha chave. Conjunto de arestas. E igual ao conjunto E1, E2, reticências, Em, fecha chave. Na parte superior do slide, o professor escreve o exemplo. EI igual a V1, V2. O grafo ele pode ser dito direcionado ou não direcionado. Vamos começar com um grafo não direcionado. Um grafo será dito não direcionado se as relações representadas pelas arestas não têm um sentido, ou seja, elas podem ser seguidas em qualquer direção. No mesmo slide, a continuação. EI igual ao conjunto VJ, VK, onde VJ, VK pertencem a V. Na sequência, o professor indica o sinal de abre-chave para uma notação de conjunto. Sabemos então que uma aresta ela é um par de vértices. Então, quando nós dizemos EI é igual a VJ, VK, aqui eu estou colocando uma notação de conjunto, aqui eu quero dizer o quê? Que essa aresta está dizendo que eu posso ir de VJ até VK, assim como ela pode dizer que eu estou indo de VK até VJ, onde VJ e VK são vértices desse meu grafo. E por outro lado, um grafo será dito direcionado se as arestas são pares ordenados de vértices, indo de um em direção ao outro. No slide, a continuação. EI igual ao conjunto VJ, VK, onde VJ, VK pertencem a V. Em outras palavras, aqui eu estou dizendo que o EI é igual a um par ordenado VJ, VK, que eu coloquei a notação de parênteses, indicando que
por essa aresta eu posso ir de VJ, que é um vértice chamado de origem, até VK, que seria um vértice chamado de origem, onde VJ e VK pertencem ao conjunto de vértices desse meu grafo. Vamos agora falar sobre alguma nomenclatura que eu vou usar com uma certa frequência e eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando. Basicamente, aqui eu vou falar sobre a nomenclatura do que é um grau. Em grafos não direcionados, o grau de um vértice é o número de arestas que incidem nele. Novo slide com as informações lidas pelo docente. Na parte inferior, um exemplo de grafo não direcionado. Vértice A com grau igual 2. A liga-se ao vértice B de grau igual 2 por uma aresta diagonal para baixo e para a direita. B liga-se ao vértice C de grau igual 3 por uma aresta para cima e para a direita. A liga-se ao C por uma aresta diagonal para cima e para a direita. C liga-se ao vértice E de grau igual 2 por uma aresta para baixo. E liga-se ao vértice D de grau igual 1 por uma aresta para cima e para a esquerda. Na sequência, o professor desenha uma seta direcionada ao vértice A e contorna as arestas do grafo conforme a cita. Então, por exemplo, aqui eu tenho um vértice A e nesse vértice A incidem duas arestas. Essa aresta que está ligando A com C e essa aresta que está ligando A com B. Nesse caso, como tem duas arestas incidentes em A, eu digo que o grau de A é igual a 2. Da mesma forma, o grau de C é igual a 3, porque tem 3 arestas. O grau de E é igual a 2 e o grau de D é igual a 1. E em grafos não direcionados, self-loops não são permitidos. O que seria self-loop? Uma aresta saindo do vértice D e voltando para esse mesmo vértice D. Algo parecido com isso daqui nesse grafo direcionado. Ele desenha uma linha curva que sai do vértice D e volta para o mesmo vértice D. No mesmo slide, um exemplo de grafo direcionado. Vértice A, de entrada igual 0, saída igual 2 e grau igual 2. Uma seta diagonal para baixo e para a direita sai de A em direção ao vértice B, de entrada igual 1, saída igual 1 e grau igual 2. Uma seta para cima e para a direita sai de B até o vértice C, de entrada igual 2, saída igual 1 e grau igual 3. Uma seta para cima e para a direita sai de A em direção a C. Uma seta para baixo e para a direita sai de C até o vértice E, de entrada igual 2, saída igual 0 e grau igual 2. Abaixo de B, um vértice D, de entrada igual 1, saída igual 2 e grau igual 3. Uma seta para baixo e para a direita sai de D em direção a E. Uma seta curva sai de D e aponta para o mesmo vértice D. O professor indica a seta curva com o cursor do mouse. Então já deu para ver, para grafos direcionados esses self-loops são permitidos. Eles só não são permitidos para grafos não direcionados. Então vamos falar sobre os grafos direcionados. Em grafos direcionados, o grau é o número de arestas que saem do vértice, também chamada de grau de saída, e essas arestas são chamadas de arestas de saída, mais, onde esse mais significa somado, com o número de arestas que chegam, ou seja, o grau de entrada. Então vamos olhar para esse grafo direcionado que eu tenho desse lado direito aqui. Ele é muito semelhante a esse grafo não direcionado, entretanto as arestas agora possuem setinhas, dizendo que essa aresta aqui ela está ligando de A, esse aqui é a origem, até C, esse daqui é o destino. O docente indica a aresta entre os vértices A e C e desenha setas voltadas para os mesmos vetores. Então aqui nós temos, nesse vértice C, tem duas arestas chegando, que são arestas de entrada. Então o grau de entrada seria igual a 2. Tem uma aresta saindo, então o grau de saída é igual a 1. E qual seria o grau? Seria a soma desses dois valores. Então o grau desse vértice seria igual a 3. E o mesmo eu posso fazer para todos os outros vértices. Por exemplo, o vértice A tem uma aresta de saída para C e uma aresta de saída em direção a B. Então ela tem duas arestas de saída,
não tem arestas de entrada, então o grau de entrada é igual a 0, e o grau desse vértice, então, seria 2 mais 0, que é igual a 2. E quando tem esse self-looping, que eu tenho aqui no grafo, no vértice D. Nesse vértice D, o que é que nós temos? Nós temos uma aresta de entrada. Onde está essa aresta de entrada? É essa aresta aqui do self-looping. Em vermelho, o professor destaca a seta curva do vértice D. Ela está entrando no vértice D, então ela é uma aresta de entrada. Ela tem duas arestas de saída. O que é uma aresta de saída aqui? O próprio self-looping, por quê? Porque o self-looping está sendo contabilizado como uma aresta de entrada e uma aresta de saída, ele foi contabilizado 2 vezes, mas essa aresta de saída bem aqui. Ele faz referência à seta curva no vértice D e depois a seta que sai de D em direção a E. Na sequência, indica, respectivamente, a seta que sai de D até E e a seta curva que sai de D em direção a D. Aqui. Então, qual é o grau desse vértice D aqui? 3. Por quê? Porque tem essa aresta aqui de saída, mais essa aresta de saída aqui também, que é o self-looping, mais a aresta de entrada, que também é o self-looping. Vamos falar agora sobre caminho. O que é um caminho? Um caminho entre dois vértices V1 e Vn é uma sequência de vértices C igual a V1, V2 até Vn, tal que Vi e Vi mais 1, ou seja, dois pares nessa sequência, pertencem a E, ou seja, são arestas. Para todo I no intervalo de 1 a N menos 1. Então, do primeiro até o penúltimo elemento, já que o penúltimo elemento, pela nossa definição, o penúltimo mais último já tem que ser uma aresta. Novo slide intitulado Caminho, com uma informação. C igual V1, V2, reticências, Vn, tal que Vi, Vi mais 1 pertencem a E. Abaixo, 2 exemplos. O primeiro é de um grafo não direcionado. Linha 1, abre parêntese, A, C, E, D. Linha 2, C, A, B. Linha 3, E, C, D. Linha 4, reticências. Abaixo, o grafo. Vértice A liga-se ao vértice B por uma aresta diagonal para baixo e para a direita. B liga-se ao vértice C por uma aresta diagonal para cima e para a direita. A liga-se a C por uma aresta diagonal para cima e para a direita. C liga-se ao vértice E por uma aresta para baixo. E liga-se ao vértice D por uma aresta diagonal para cima e para a esquerda. Na sequência, o professor indica o grafo não direcionado. Então, pegando aqui, por exemplo, eu quero linkar o vértice A até o vértice D. Qual seria um caminho? Seria esse exemplo que eu estou colocando aqui. O docente desenha uma seta voltada para a linha 1. Na sequência, ele contorna as arestas do exemplo 1, conforme cita o caminho percorrido. De A até C, de C até E de E até D. Então, isso aqui seria um caminho. Por que seria um caminho? Porque entre cada par de vértices na sequência existe uma aresta. E esse aqui é o caso de um grafo não direcionado. O segundo exemplo é de um grafo direcionado. Linha 1, ACE. Linha 2, DDE. Linha 3, ABC. Linha 4, reticências. Abaixo, um grafo. Vértice A liga-se ao vértice B por uma seta diagonal para baixo e para a direita. B liga-se ao vértice C por uma seta diagonal para cima e para a direita. A liga-se a C por uma seta diagonal para cima e para a direita. C liga-se ao vértice E por uma seta para baixo. Abaixo de B, o vértice D. D liga-se a E por uma seta diagonal para baixo e para a direita. Uma seta curva sai de D em direção a D. No caso do grafo direcionado, a gente tem que respeitar o sentido da aresta. Não poderia dizer que um caminho seria ECA, porque eu não posso dizer porque as arestas estão indicando outro caminho. Eu posso dizer que é o A, por quê? Porque existe uma aresta de A até C e uma aresta de C até E. Então, esse daqui é um caminho, o contrário já não seria verdade.
O professor circula o vértice A do segundo exemplo e contorna a aresta que vai de A a C. Também circula C e contorna a aresta que vai de C a E. Formas de representação. Tradicionalmente, um grafo é representado ou por uma matriz de adjacência ou por uma coleção de listas de adjacência. Você pode inventar outra forma de representação. Entretanto, essas aqui são padrão, são canônicas. Na definição das representações, vamos assumir que grafos não são ponderados. Então, quando eu for definir, eu vou dizer, olha, os grafos eles não são ponderados, ou seja, eles não possuem pesos nas arestas. Depois eu vou colocar algumas imagens e nessas imagens eu mostro como seriam as definições para grafos ponderados. Então vamos para as definições. Primeiramente com matrizes de adjacência. Isso aqui eu vou definir o que é uma matriz de adjacência. Seja G igual a VE um grafo com N vértices, uma matriz de adjacências A vai ser uma matriz N por N, tal que o A e J vai ser igual a 1 se houver uma aresta indo do vértice I para o vértice J. Caso contrário, eu vou dizer que o A e J, a célula IJ da matriz A, vai ser igual a 0. No slide explicado pelo professor, as informações. Grafo com N vértices, G igual VE. Se houver uma aresta indo do vértice I para o J, então A, abre colchete, I, J, fecha colchete, igual 1. Se não houver uma aresta indo do vértice I para o J, então A, abre colchete, I, J, fecha colchete, igual 0. Então, essa é a definição de uma matriz de adjacências. E uma definição de uma lista de adjacências. Uma lista de adjacências de um grafo com N vértices consiste de um arranjo de N listas encadeadas, uma para cada vértice no grafo. Então, cada vértice no grafo vai ter uma lista encadeada. E nessa lista encadeada eu coloco os adjacentes a esse vértice. Então, para cada vértice U, a lista de adjacências de U contém todos os vizinhos de U no grafo. Vamos verificar essas definições com alguns exemplos. Novo slide com 2 exemplos. Em grafo não direcionado, vértice A liga-se ao vértice B por uma aresta diagonal para baixo e para a direita. B liga-se ao vértice C por uma aresta diagonal para cima e para a direita. A liga-se a C por uma aresta diagonal para cima e para a direita. C liga-se ao vértice E por uma aresta para baixo. E liga-se ao vértice D por uma aresta diagonal para cima e para a esquerda. Matriz de adjacências com 5 linhas e 5 colunas, ambas nomeadas de A a E. Linha A, coluna A, 0. Coluna B, 1. Coluna C, 1. Coluna D, 0. Coluna E, 0. Linha B, coluna A, 1. Coluna B, 0. Coluna C, 1. Coluna D, 0. Coluna E, 0. Linha C, coluna A, 1. Coluna B, 1. Coluna C, 0. Coluna D, 0. Coluna E, 1. Linha D, coluna A, 0. Coluna B, 0. Coluna C, 0. Coluna D, 0. Coluna E, 1. Linha E, coluna A, 0. Coluna B, 0. Coluna C, 1. Coluna D, 1. Coluna E, 0. Aqui em cima eu tenho um exemplo de um grafo não direcionado e a matriz de adjacência desse grafo não direcionado. Então, por exemplo, o A se liga ao C e ao B. Isso quer dizer que na matriz de adjacência, a célula AB e AC, elas são iguais a 1. No grafo, o docente circula a vértice A. Na matriz de adjacência, ele destaca o resultado 1 na linha A, coluna B, e o resultado 1 na linha A, coluna C. Entretanto, o A ele também recebe, como esse aqui é um grafo não direcionado, do C e do B eu também chego no A. Então, por exemplo, o BA aqui também é 1 e o CA também é igual a 1. Na matriz de adjacência, o professor circula o resultado 1 na linha B, coluna A,
e o resultado 1 na linha C, coluna A. Ainda na matriz, ele destaca a letra D na linha D e o resultado 1 na linha D, coluna E. E eu faço isso para todos os vértices. Por exemplo, do D eu posso chegar no E. Então, aqui está o D e aqui está o número 1 indicando que do D eu posso chegar no E. Como o grafo é não direcionado, essa matriz de adjacência ela é triangular, ela é simétrica. Esse triângulo superior ele é igual a esse triângulo inferior. Então, quando tem essa simetria, é uma indicação de que esse grafo é não direcionado. Sobre a matriz, o professor desenha um traço diagonal para baixo que inicia na linha A, coluna A, e termina na linha E, coluna E. Depois, ele desenha um triângulo que contorna a matriz no canto superior direito e outro triângulo que contorna a matriz no canto inferior esquerdo. À direita da matriz, as listas de adjacências. Em um retângulo vertical dividido em 5 partes, as letras de A ao E. Linha 1. A no retângulo, seta para a direita, B, seta para a direita, C, seta para a direita. Linha 2. B no retângulo, seta para a direita, C, seta para a direita, A, seta para a direita. Linha 3. C no retângulo, seta para a direita, E, seta para a direita, A, seta para a direita, B, seta para a direita. Linha 4. D no retângulo, seta para a direita, E, seta para a direita. Linha 5. E no retângulo, seta para a direita, D, seta para a direita, C, seta para a direita. O professor contorna o retângulo vertical. E como seriam as listas de adjacência? Eu pegaria todos os nós, por exemplo, isso aqui iniciam as listas de adjacência, as coleções de listas de adjacências, e do nó A eu tenho 2 vizinhos, o B e o C. Então aqui eu tenho o encadeamento de A para B e C, tá? Então esse A está ligando para o B e para o C, são os vizinhos dele. O B eu posso ir para o A e para o C. Então do B eu posso ir para o C e para o A aqui, na verdade. Não importa a ordem. E do C eu posso ir tanto para o A, quanto para o B, quanto para o E. Então isso aqui está indicando, eu posso ir para o A, para o B e para o E. O docente circula na linha 1 as letras A, B e C, respectivamente. Na linha 2, ele circula as letras B, C e A. Na linha 3, desenha um retângulo que engloba as letras E, A e B. Abaixo, o segundo exemplo em grafo direcionado. Vértice A liga-se ao vértice B por uma seta diagonal para baixo e para a direita. B liga-se ao vértice C por uma seta diagonal para cima e para a direita. A liga-se a C por uma aresta diagonal para cima e para a direita. C liga-se ao vértice E por uma seta para baixo. Abaixo de B, o vértice D com uma seta curva direcionada ao mesmo vértice D. D liga-se a E por uma seta diagonal para baixo e para a direita. Matriz de adjacências com 5 linhas e 5 colunas, ambas nomeadas de A a E. Linha A, coluna A, 0, coluna B, 1, coluna C, 1, coluna D, 0, coluna E, 0. Linha B, coluna A, 0, coluna B, 0, coluna C, 1, coluna D, 0, coluna E, 0. Linha C, coluna A, 0, coluna B, 0, coluna C, 0, coluna D, 0, coluna E, 1. Linha D, coluna A, 0, coluna B, 0, coluna C, 0, coluna D, 1, coluna E, 1. Linha E, todas as colunas com valor 0. E em grafos direcionados, a definição é exatamente a mesma. Só que agora do A eu posso ir para o B e para o C. Entretanto, do C eu já não posso ir para o A. Anteriormente tinha um 1 aqui do C indo para o A, agora tem um 0. Por quê? Porque agora as arestas elas possuem direção. Na matriz de adjacência do grafo direcionado, o professor circula o resultado 1 da linha A, coluna B, e o resultado 1 da linha A, coluna C. Na matriz do grafo não direcionado, ele circula o resultado 1 da linha C, coluna A,
E na matriz do grafo direcionado, circula o resultado 0 na linha C, coluna A. No grafo direcionado, ele indica a aresta que sai de A em direção a C. Por fim, indica a seta curva no grafo direcionado, que sai de D e volta a D. Mas a definição é basicamente a mesma. Do D eu posso ir para o D aqui. Então, ó, do D eu posso ir para o D e do D eu posso ir para o E. Então, do D eu posso ir para o E. Notem agora que essa matriz aqui ela já não é simétrica. Esse triângulo superior e esse triângulo inferior são diferentes. O docente destaca o resultado 1 da linha D, coluna D, e o resultado 1 da linha D, coluna E. A seguir, ele desenha um traço diagonal decrescente sobre a matriz do grafo direcionado, que corta da linha A, coluna A, até a linha E, coluna E. Ele fecha dois triângulos com bases na linha diagonal, um voltado para o canto superior direito e o outro voltado para o canto inferior esquerdo. À direita da matriz, as listas de adjacências. Em um retângulo vertical dividido em 5 partes, as letras do A ao E. Linha 1. A no retângulo, seta para a direita, C, seta para a direita. Linha 2. B no retângulo, seta para a direita, C, seta para a direita. Linha 3. C no retângulo, seta para a direita, E, seta para a direita. Linha 4. D no retângulo, seta para a direita, E, seta para a direita, D, seta para a direita. Linha 5. E no retângulo, seta para a direita. E a representação em listas de adjacência é similar. Do A eu posso ir para o B e para o C. Do B eu posso apenas ir para o C. Do C eu posso ir apenas para o E. E do D eu posso ir para o E e para o D, sendo que do E eu não posso ir para lugar nenhum. Então é isso que eu quero apresentar de matriz de adjacência e lista de adjacência. E se forem ponderados? Olha. Novo slide com 2 exemplos. No primeiro, um grafo não direcionado. Vértice A liga-se ao vértice C por uma aresta diagonal para cima e para a direita, numerada como 1. A liga-se ao vértice B por uma aresta diagonal para baixo e para a direita, numerada 2. B liga-se a C por uma aresta diagonal para cima e para a direita, numerada 3. C liga-se ao vértice E por uma aresta para baixo, numerada 4. E liga-se ao vértice D por uma aresta diagonal para cima e para a esquerda, numerada 5. À direita, uma matriz de adjacências, com 5 linhas e 5 colunas, ambas nomeadas de A a E. Linha A. Coluna A, 0. Coluna B, 2. Coluna C, 1. Coluna D, 0. Coluna E, 0. Linha B. Coluna A, 2. Coluna B, 0. Coluna C, 3. Coluna D, 0. Coluna E, 0. Linha C. Coluna A, 1. Coluna B, 3. Coluna C, 0. Coluna D, 0. Coluna E, 4. Linha D. Coluna A, 0. Coluna B, 0. Coluna C, 0. Coluna D, 0. Coluna E, 5. Linha E. Coluna A, 0. Coluna B, 0. Coluna C, 4. Coluna D, 5. Coluna E, 0. Se forem ponderados, na matriz de adjacência basta trocar os valores que estavam em 1, com o número 1, pelo peso. Por exemplo, de A a C o peso era 1, então aqui está o 1. De A para B o peso era 2, então eu coloco o 2 na matriz. De B para A o peso era 2, então eu coloco o 2 aqui na matriz. No grafo, o professor indica a aresta que liga A e C. Na matriz, ele circula o valor 1 na linha A, coluna C. Ele faz referência à aresta que liga A e B no grafo e circula o valor 2 na linha A, coluna B, na matriz. Depois, indica a mesma aresta que liga B e A no grafo e na matriz circula o valor 2 na linha B, coluna A. Então é simplesmente pegar os valores que eram 1 e colocar o peso. Em lista de adjacência, você vai ter que dar um jeito de colocar o peso dentro de alguma
estrutura. À direita da matriz, as listas de adjacências. Em um retângulo vertical dividido em 5 partes, as letras do A ao E. Linha 1. A no retângulo vertical, seta para a direita, em um retângulo horizontal branco, a letra B e um círculo com valor 2, seta para a direita, retângulo branco com C de valor 1, seta para a direita. Linha 2. B no retângulo vertical, seta para a direita, retângulo branco com C de valor 3, seta para a direita, retângulo branco com A de valor 2, seta para a direita. Linha 3. C no retângulo vertical, seta para a direita. Retângulo branco com E de valor 4, seta para a direita. Retângulo branco com A de valor 1, seta para a direita. Retângulo branco com B de valor 3, seta para a direita. Linha 4. D no retângulo vertical, seta para a direita. Retângulo branco com E de valor 5, seta para a direita. Linha 5. E no retângulo vertical, seta para a direita. Retângulo branco com D de valor 5, seta para a direita. Retângulo branco com C de valor 4, seta para a direita. Na sequência, na linha 1, o docente contorna o retângulo branco com B de valor 2. Isso aqui é só uma representação para você saber, olha, a ligação de A para B ele tem um peso 2, a ligação de A para C tem o peso 1, de B para C tem o peso 3 e assim por diante. Você pode implementar isso aqui de várias e várias formas. Na linha 1, o professor contorna o retângulo branco com C de valor 1 e na linha 2, o retângulo com C de valor 3. Abaixo, o exemplo de grafo direcionado. Vértice A liga-se ao vértice C por uma seta diagonal para cima e para a direita, numerada como 1. A liga-se ao vértice B por uma seta diagonal para baixo e para a direita, numerada 2. B liga-se a C por uma seta diagonal para cima e para a direita, numerada 3. C liga-se ao vértice E por uma seta para baixo, numerada 4. Abaixo de B, o vértice D, que liga-se a E por uma seta diagonal para baixo e para a direita, numerada 5. Uma seta curva, numerada como 6, sai de D e volta a D. À direita, uma matriz de adjacências com 5 linhas e 5 colunas, ambas nomeadas de A a B. Linha A. Coluna A, 0. Coluna B, 2. Coluna C, 1. Coluna D, 0. Coluna E, 0. Linha B. Coluna A, 0. Coluna B, 0. Coluna C, 3. Coluna D, 0. Coluna E, 0. Linha C. Coluna A, 0. Coluna B, 0. Coluna C, 0. Coluna D, 0. Coluna E, 4. Linha D. Coluna A, 0. Coluna B, 0. Coluna C, 0. Coluna D, 6. Coluna E, 5. Linha E. Todas as colunas com valor 0. E as listas de adjacências? Em um retângulo vertical dividido em 5 partes, as letras do A ao E. Linha 1. A no retângulo vertical, seta para a direita. Em um retângulo horizontal branco, a letra B e um círculo com valor 2, seta para a direita. Retângulo com C de valor 1, seta para a direita. Linha 2. B no retângulo vertical, seta para a direita. Retângulo branco com C de valor 3, seta para a direita. Linha 3. C no retângulo vertical, seta para a direita. Retângulo branco com E de valor 4, seta para a direita. Linha 4. D no retângulo vertical, seta para a direita. Retângulo branco com E de valor 5, seta para a direita. Retângulo branco com D de valor 6. Linha 5. E no retângulo vertical, seta para a direita. No último slide, o título Algumas vantagens e desvantagens com 6 tópicos relacionados. Vamos falar agora de vantagens e desvantagens. Com matrizes de adjacência, nós alocaremos espaço para a matriz inteira no momento da declaração da matriz. Vamos imaginar, as matrizes elas vão ter o mesmo problema dos vetores que a gente aprendeu em aulas anteriores.
quando nós alocamos o vetor, então antes de usar o primeiro espaço do vetor, nós temos que alocar em memória o vetor inteiro. Aqui é a mesma coisa. Antes de usar o primeiro espaço da matriz, você vai ter que alocar o espaço para a matriz inteira. E às vezes isso pode ocorrer antes de sabermos o número de vértices e antes de sabermos o número de arestas. Então você vai ter que fazer uma estimativa e essa estimativa torcer para ela ser a melhor possível. Senão ou vai faltar espaço quando você quiser colocar mais vértices, ou vai sobrar espaço demais. Então essa seria uma desvantagem aí da matriz de adjacência. Você precisa fazer a alocação a priori. Nesse segundo tópico aqui de vantagens e desvantagens, isso aqui é uma desvantagem da matriz de adjacência. Nesse segundo tópico, se o grafo for denso, ou seja, tem muitas arestas em relação ao número de vértices, um grafo com várias e várias arestas, então a lista de adjacência ela acaba ocupando muito espaço em memória. Por quê? Porque aquela coleção de listas de adjacência que eu mencionei no slide anterior, ela vai começar a ficar grande demais. Então, vai ter um nó e esse nó vai acabar se ligando a vários e vários nós. Então, cada uma dessas listas encadeadas vai ficar grande. Por outro lado, as matrizes de adjacências elas ocupam o mesmo espaço. Não importa se o grafo é esparso e não importa se o grafo é denso. Por quê? Porque você já alocou a matriz inteira. Então, se o grafo for denso, significa que vai ter muitos números uns na matriz. Se o grafo for esparso, significa que vai ter muitos números zero na matriz. Entretanto, a quantidade de espaço para guardar o 1 é a mesma da quantidade de espaço para guardar o 0. Nesse caso, se seu grafo for denso, é melhor dar uma certa preferência por utilizar matrizes de adjacência. As buscas, em geral, elas são melhores com listas de adjacência, pois já temos os adjacentes de um nó. O que seria uma busca? Seria percorrer um caminho visitando os nós pelo menos uma vez. Vamos pensar num percurso. Então, elas vão ser melhores com listas de adjacência. Por quê? Porque você está num nó e quer ir para o nó vizinho. Com lista de adjacência, você já tem todos os adjacentes numa mesma estrutura de dados. Você não vai mais precisar pesquisar como seria feito com as matrizes de adjacência. Você vai ter que ir lá e verificar. É uma aresta? Não. É uma aresta? Não. É uma aresta? Não. E assim por diante. Entretanto, testar se existe uma aresta entre dois vértices, dados os índices desse vértice, é melhor com matriz de adjacência. Por quê? Porque basta ir lá na matriz e verificar se o número que está na matriz é 0 ou 1. E acessar um número na matriz pode ser feito em tempo constante. Então, testar se existe uma aresta, dado que você já sabe o índice dos vértices que você quer testar, pode ser feito em tempo constante. Melhor do que com uma lista de adjacência, em que você teria que procurar sequencialmente por todos os adjacentes em um nó na lista. Encontrar os predecessores de um nó é melhor com matrizes de adjacência. Por quê? Porque se você quer encontrar os predecessores de um nó, você olha na coluna respectiva daquele nó. Então você não olha na linha. Por quê? Porque na linha você vai ver para onde você pode ir a partir daquele nó. E nas colunas você pode ver de onde você pode vir para chegar naquele nó, que são os predecessores. E no caso, se estivéssemos utilizando listas de adjacência, nós precisaríamos basicamente varrer todas as listas de adjacência. Para quê? Para verificar se de um dado elemento eu posso chegar no elemento onde eu quero chegar, que seria o elemento de quem eu estou computando todos os predecessores. Então, basicamente, as formas de representação, elas vão interferir muito em como o seu algoritmo vai se comportar na questão de tempo, processamento, né? Eficiência de processamento, e também na questão de espaço que vai ser ocupado. Aqui eu mostro algumas vantagens e desvantagens que guiam aí você, na hora de desenvolver, a tomar essa decisão. Entretanto, cabe a você tomar a decisão. Não vou dizer, olha, uma forma de representação é melhor do que a outra, não. Cada caso é um caso. Então você decide baseado nesses critérios e em alguns outros critérios, dependendo da sua aplicação. Então é isso que eu tenho para dizer nessa aula de hoje. Foi a primeira introdução à estrutura de dados gráficos.
Na próxima aula eu falo um pouco sobre a implementação dessa estrutura de dados gráficos usando matrizes de adjacência. Novamente, se você não entendeu algo da aula, eu recomendo que assista o vídeo novamente. Caso contrário, encontro você na próxima aula de implementação. Um forte abraço e até a próxima aula. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V, que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br.